Assessor, valendo? Valendo! Valeu, assessor. Vamos lá para a continuação aqui das equações do segundo grau, certo? Vamos lembrar que a equação do segundo grau é de que tipo? É do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a tem que ser o quê? Não esqueça disso. O a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, ele vai deixar de ser uma equação do segundo grau, tá? Então, hoje a gente vai ver um outro tipo de técnica de resolução. Nós vimos lá das equações, né, incompletas, e agora a gente vai resolver uma utilizando a fatoração, certo? No caso aqui, o trinômio quadrado perfeito. Uma coisa que eu não enfatizei muito nos vídeos anteriores, a gente tem que lembrar, quando a gente fala de raiz ou solução de uma equação do segundo grau, ele pode ter no máximo duas. Por que no máximo duas? Porque tem equações que no caso ele pode ter uma solução, tem equação que ele pode ter no máximo duas soluções, e tem equação que no caso não vai ter solução. Mas para frente a gente vai ver esses casos com mais calma, certo? Mas a gente tem que ficar ligado que a equação de segundo grau, ela tem que ter no máximo, né, duas raízes ou solução, tá? Então vamos lembrar aqui do trinômio quadrado perfeito visto lá no 8º ano, né? O que a gente fazia para achar o trinômio quadrado perfeito? Achava aqui a raiz dos extremos, né? Qual é a raiz de x ao quadrado? X. Qual a raiz quadrada de 1? Né? E aí a gente fazia aquele teste do meio, né? Qual era o teste do meio? Pegava esse vezes esse, x vezes 1x, e dobrava, vezes 2, 2x. Então isso confirma que é um trinômio quadrado perfeito. Então como que eu posso escrever isso daqui? Eu posso escrever assim, ó. X, né? Pego o x, pego o primeiro sinal, que é o menos, pego o 1 e elevo ao quadrado. Então você pode escrever essa equação aqui, ó, dessa maneira: x menos 1 ao quadrado. E o que é x menos 1 ao quadrado? O que é um número elevado ao quadrado? Se eu falo 5 ao quadrado, 5 ao quadrado é o mesmo que 5 vezes 5. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, e assim por diante. Então x menos 1 ao quadrado é o mesmo que x menos 1, né? Vou escrever aqui assim, ó, vai ficar melhor. X menos 1 vezes x menos 1 igual a zero. Então eu posso escrever essa equação dessa forma aqui, ó, tá? X menos 1 ao quadrado é igual a zero, é o mesmo que x menos 1 vezes x menos 1. Que eu posso garantir, ó, que se esse x menos 1 der zero, o resultado der zero. E se esse também der zero, o resultado também vai dar zero. Então você tem que fazer as duas situações. Você tem que fazer aqui, por exemplo, o primeiro, ó, x menos 1 igual a zero. Então você fez para esse daqui. Então x igual a 1. E se você perceber, a mesma coisa. X menos 1 é igual a zero. X igual a 1. Você teve duas raízes com o mesmo valor. Então a solução é apenas quem? Uma raiz, que é 1. Essa aí é a solução dessa equação. Então, repetindo, o que nós fizemos aqui? Fizemos o trinômio quadrado perfeito, de x ao quadrado menos 2x mais 1, a forma fatorada é x menos 1 ao quadrado. Lembramos que x menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1. E para cada x menos 1, eu igualei a zero e fiz a equação simples do primeiro grau. E observei o quê? Observei que é uma raiz apenas, como solução. Beleza? Então essa aí é a resolução da A, tá? Então olha só, presta atenção. Vou dar aqui. Aqui na B, você pode perceber que ela não está com uma letra A já, né, na forma x ao quadrado mais bx mais c. Então aqui a primeira coisa que você vai ter que fazer é desenvolver e escrever da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Então eu vou desenvolvendo essa equação aqui, ó. 4x ao quadrado menos 2x mais 2 igual esse daqui, ó, menos 7
vezes 1, menos 7, vai fazer a chuvinha. Menos 7 vezes 2x vai dar menos 14x. Quem é x de um lado, quem não é do outro. Nesse caso aqui, como que a gente quer igualar a zero, nem precisa fazer o x do lado, joga todo mundo pro lado de cá, ó. 4x ao quadrado, menos 2x, mais 14x, mais 2, mais 7, igual a zero. Juntos semelhantes, 4x ao quadrado, ó, 14x menos 2x, no caso vai dar 12x mais 12x, e aqui 2 mais 7 dá 9. Aí nós caímos em outro trinômio quadrado perfeito. Porque, ó, só ver, ó, qual é a raiz do primeiro? 4x ao quadrado, a raiz é 2x. Qual é a raiz do último aqui, ó? Raiz de 9 é 3. Vamos fazer o teste do meio para ver se é o trinômio quadrado perfeito. 2x vezes 3, 6x. 6x vezes 2, 12x é o trinômio quadrado perfeito. Então eu posso escrever essa equação dessa maneira aqui, ó. 2x, pego o primeiro sinal, mais 3 ao quadrado, igual a zero. E aí, ó, continuando aqui, né? Quem é 2x mais 3 ao quadrado? Aqui, ó, vou fazer aqui em cima. Ó, 2x mais 3 ao quadrado igual a zero é 2x mais 3, né? Vezes 2x mais 3 igual a zero. Para o primeiro, 2x mais 3 igual a zero. 2x igual a menos 3. X igual a menos 3 sobre 2. O outro é a mesma coisa, também vai ser x igual a menos 3 sobre 2. Então a solução também é apenas uma raiz, né, real menos 3 sobre 2. Tá? Então são essas duas utilizando o trinômio quadrado perfeito. Mas aí, que situação pode acontecer? O que a gente pode fazer no caso que a gente pegar uma situação de um trinômio, né? De um trinômio de segundo grau que não seja um trinômio quadrado perfeito. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui x ao quadrado mais 10x menos 39, você tem até a raiz do primeiro, mas qual é a raiz de 39? Tem raiz exata? Não. Então não é um trinômio quadrado perfeito. Então nesse caso aqui, nós vamos completar quadrados. Então por isso que eu botei o título aqui, completando os quadrados, tá? Deixa eu continuar do lado de lá para me dar espaço para me explicar isso melhor. Então vamos completar quadrado. Deixa eu pegar lá no caso aqui, x ao quadrado mais 10x menos 39 igual a zero. Então nesse caso aqui, o primeiro passo é você pegar o termo independente e jogar lá para o segundo membro. Então se o menos 39 é o termo independente, lembra aquele termo que não tem o x, né? Ele está sozinho, é um número sozinho. O termo independente jogar para o outro lado, se é menos 39, vem para cá como mais 39. Então vai ficar x ao quadrado mais 10x, né, igual a 39. Vai ficar assim. Então presta atenção, galera. Lembra da ideia do trinômio quadrado perfeito? O que eu fazia aqui, ó? Achava a raiz do primeiro, achava a raiz do último, fazia o teste do meio, que multiplicava aqui, ó, 2x vezes 3, no caso aí 6x, e dobrava, que dava 12x, certo? Então aqui mesma coisa, ó, o que vai acontecer? Se eu pegar aqui e quero completar o quadrado, quero criar um trinômio quadrado perfeito para eu poder resolver, se eu pensar na raiz quadrada desse, esse aqui eu sei que é x. Agora, quem seria o camarada que está faltando aqui? A gente sabe que para fazer o teste do meio, o que a gente faz? A gente pega, né, o resultado dos dois extremos, multiplica e dobra. Então vamos dobrar aqui. Se eu pegar x e dobrar, eu vou ficar com 2x. Quanto que está faltando eu multiplicar para dar 10? Então eu sei que vai ser o 5.
tá faltando 5, porque x vezes 2 vezes 5, no caso aqui, vai dar quanto? Vai dar 10. Então, quem é no caso aqui, a potência 5 ao quadrado, não é o 25? Se a gente colocar o 25, a gente vai achar a raiz do 25, que é o próprio 5. Então, o que está faltando completar aqui esse quadrado? Acrescentar um 25 na equação. Então, acrescentando 25 na equação, como que vai ficar? Deixa eu apagar aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Ó, x ao quadrado mais 10x. Então, eu vou acrescentar o camarada que estava faltando, 25. Agora, numa equação, a gente sabe o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro. Então, aqui, ó, se aqui é 39 e adicionei 25 aqui, eu vou adicionar 25 aqui. E aí, você caiu no trinômio quadrado perfeito agora? Caiu aqui, ó. Aqui você vai poder escrever, deixa eu só acabar aqui, ó. X ao quadrado mais 10x mais 25. E aqui vai dar 64, certo? Então você tem x ao quadrado mais 10x mais 25 é igual a 64. Então nesse caso, como que eu posso escrever isso daqui, ó? Ó, raiz desse, x, raiz de 25, 5. Então isso aqui é o mesmo que x, pega o primeiro sinal, 5, e eleva ao quadrado, que é igual a 64. E como que eu vou resolver isso? Qual é o inverso da galera? Qual é o inverso da potência? O inverso da potência é a raiz. Então eu vou poder escrever isso aqui, ó, x mais 5. Lembra agora que é mais ou menos raiz de 64, certo? Mais ou menos a raiz de 64. Então olha só, x mais 5 é igual a mais ou menos 8. Então você vai ter que fazer duas continhas aqui. Você vai fazer a conta para o x mais 5 igual a 8 e x mais 5, né? Deixa eu apagar aqui. Então você vai fazer para as duas, né? Por mais e por menos, tá? Por mais e por menos. Então para finalizar aqui, né? Você vai fazer, ó, x mais 5 igual a 8. X é igual a 8 menos 5. X igual a 3. Esse é o primeiro resultado. Só que você tem também, ó, x mais 5 igual a menos 8. X é igual a menos 8 com menos 5. X igual a menos 13. Então, qual é a solução dessa equação? No caso aqui vai ser o 13 e vai ser o menos 13. Deixa eu colocar numa ordem aqui. Menos 13, né? E 3. Tá? Essa é a solução aqui da equação. Certo, assessor? Tchau! Tchau, galera.